Boa noite, caro teleinternauta, o teleinternauta mais eco-inteligente da internet brasileira. Esse programa é feito especialmente para você que tem essa preocupação em melhorar, em mudar o nosso planeta. Estou muito contente de ter vocês por aqui. Nós temos hoje a nossa querida Alê. Tudo bem, Alê? Que lê os nossos e-mails, como sempre. Estou esperando muitos e-mails. E o nosso convidado hoje é muito especial. É o professor Flávio Alarsa. Ele é graduado em licenciatura em Física e bacharelado em Física, com especialização em Astronomia. E ele foi professor da Alê e da nossa produtora Suzete, lá no Colégio Singular, foi isso? É isso. Dá aula há quantos anos lá? Logo essa pergunta, logo no início. Ele dá aula lá há 5 anos, uns 5 anos. 5 vezes 5 anos. 5 vezes alguma coisa. 5 vezes 5 anos. Ele tem muita experiência, sabe muito do assunto sobre astronomia. E é esse nosso tema hoje. Nós vamos falar sobre galáxia, Via Láctea, estrelas, buracos negros, catástrofes, enfim. E aí eu quero a sua participação. Entre no nosso site www.eco-inteligência.com.br e no site da UpTV você manda a nossa pergunta. Vamos começar então, nós temos ali, né, Flávio, estrelas. Qual que é a distância delas para nós aqui? Em termos de... Então, inclusive a proposta do programa é o universo observável, né? Então, quando você olha para o céu, qual a distância das coisas? Então, por exemplo, as estrelas que você vê no céu, a astronomia trabalha com a unidade ano-luz, não trabalha com a unidade quilômetros. A gente pode brincar um pouquinho. O que é um segundo-luz, o que é um minuto-luz, o que é uma hora-luz, o que é um ano-luz, né? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, ela anda 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, a luz faz, por exemplo, daqui na Lua em 1 segundo. A Lua faz daqui no Sol em 8 minutos. Daqui ao planeta Plutão em 6 horas. 6 horas. Olha, né? Então, se você acender uma lanterninha agora aqui, a luz vai. A luz vai. Para chegar em Plutão leva 6 horas. Daqui na Lua, 1 segundo. E é rápido, então, você falou assim. Para nós é muito rápido. É muito, muito rápido. Então, as estrelas que estão no céu, daqui a Plutão, 6 horas. Daqui até a estrela mais próxima, 4 anos. Olha Nossa, só. então as estrelas estão bem mais distantes que os planetas. Bem mais muito. Mesmo que elas sejam visíveis no céu? Não, as que são visíveis chegam a estar a 500, 600 anos-luz. Que? As estrelas que você vê no céu, você vê eventos, inclusive, a nebulosa de Órion é uma nebulosa que está a 1.500 anos-luz. Ela fica perto das Três Marias e você vê a olho nu. Eu vejo, eu já cheguei a ver, é uma poeirinha, né? Poeirinha. Cheia de estrelinhas. Cheia de estrelinhas. Você tem olho bom, hein? Nossa, já foi melhor, foi melhor. A gente vai ver logo uma foto da nebulosa de Órion. Então, a nebulosa de Órion, ela está a 1.500 anos-luz. A gente vê a olho nu. Tá, então as coisas que nós vemos a olho nu é essa ordem de grandeza. 500 anos-luz, 600 anos-luz. Tá, então vamos contar um pouquinho a história da dimensão das coisas. É bom, né? Porque a gente vai falar daqui a pouco em 1 bilhão de anos-luz e a gente vai se perder. Então o que acontece? A gente vive numa galáxia chamada Via Láctea. Via Láctea. Tá. A Via Láctea, ela tem por volta de umas 200, 300 bilhões de estrelas. Que é aquela poeirama. Então, a Via Láctea, quando a gente vai para um lugar bem escuro, interiorzão, aquela faixa esbranquiçada pertence à nossa galáxia. Então, aquela faixa esbranquiçada tem que ser um lugar muito escuro. Ela está por volta de 20 a 30 mil anos-luz da gente. E a gente enxerga. Então, aquela faixa esbranquiçada está 20, 30 mil anos-luz. Então, vivemos numa galáxia, essa galáxia, que chama de Via Láctea, que tem por volta de umas 200 bilhões de estrelas, tem um tamanho da ordem de 40, 50 mil anos-luz. Então, tudo isso, nossa galáxia. Então não dá para chegar lá. Um humano não chega lá. Isso daí, impossível. Sem chance. Não dá nem para chegar na estrela a 4 anos-luz. Não dá? Não dá. Impossível. Sem chance. Pena, né? Então o que acontece? As estrelas que nós vemos no céu são estrelas da nossa galáxia. A gente praticamente não consegue ver a olho nu
outras galáxias. Dá para ver, mas é muito difícil. Só com um telescópio. Só com telescópio. Mega possante. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar nas nuvens de Magalhães. Já. Então, as nuvens de Magalhães, na verdade, não é uma nuvem. A nossa galáxia é uma espiral e ela tem duas galáxias satélites. Essas duas galáxias satélites são as nuvens de Magalhães. Tem a São pequena. as duas chamam nuvens de Magalhães. Uma chama pequena nuvem de Magalhães e a outra grande nuvem de Magalhães. As nuvens de Magalhães estão mais ou menos a 200 mil anos-luz da gente. Dá para ver olho nu. Mas tem que ser, eu vi uma vez só na vida, num lugar hiper escuro. 200 mil anos-luz a gente consegue ver. Que legal. Não, é legal. Inclusive, assim, antes de continuar a viagem, só uma brincadeira. 200 mil anos-luz. Significa que, se hoje eu vejo a nuvem de Magalhães, hoje a luz saiu de lá há 200 mil anos atrás. Opa, como é que é? Eu estou vendo uma coisa... pergunta, a gente vê o passado ou o presente? Emendando essa pergunta, no céu a gente só vê o passado. 200 mil anos-luz de distância significa que a luz caminhou durante 200 mil anos. Então, se hoje eu vejo a nuvem de Magalhães, essa luz que eu vejo hoje saiu das estrelas de lá há 200 mil anos atrás. Gente, que complexo e que muito... Aí o que acontece? A nossa galáxia, as nuvens de Magalhães e mais umas 30 galáxias formam o que a gente chama de grupo local de galáxias. Se é o grupo local de galáxias, são as nossas vizinhas, não as 30 galáxias. Nossa. Essas 30 galáxias têm um tamanho de uns 3 milhões de anos-luz. 3 milhões. O total delas. A distância entre esse grupo dá por volta de 3 milhões de anos-luz. Quer dizer, significa que esse grupo local de galáxias, para a luz ultrapassá-lo, ele leva em torno de 3 milhões de anos. E se é o nosso grupo local de galáxias, são as nossas vizinhas. Opa, tá entendendo que tem mais coisa? Nossa, que louco. E como é que chegou a essas medidas, já que não dá para ir até lá? Então, as medidas, aí é uma questão mais técnica dentro da astronomia, que não é tão fácil a gente colocar aqui. É matemática, uma coisa muito... É astrofísica. Tá. Eu posso te dar um exemplo. Quando você está numa estrada escura, de terra, você vê uma casinha lá no fundo. Você mais ou menos estima a distância daquela casinha pelas lâmpadas. Deve estar uns 100 metros ou deve estar uns 2 quilômetros. Tá. É mais ou menos assim que a gente estima. A grosso modo. A grosso modo. Inclusive a grosso modo mesmo, porque a gente não tem essas medidas mais precisas. São mais ou menos. Mas a gente já está feliz com essas coisas mais ou menos. Porque é muito difícil da gente mensurar isso. Mensurar isso daí. Então, essas coisas, então, desse nosso grupo local de galáxias, já que é dimensão do universo observável, inclusive dimensão do universo que a gente observa, não a dimensão de universo mesmo, porque a gente não sabe direito o tamanho do nosso universo. A gente só vê uma partezinha bem pequenininha. Então, dimensão do universo observável significa o que a gente vê. Então, essas galáxias do nosso grupo local estão a 3 milhões de anos-luz. Bom, mas você pode continuar essa brincadeira. E você pode encontrar galáxias a 50 milhões de anos-luz, 100 milhões de anos-luz. E pode continuar. Você pode encontrar galáxias a 1 bilhão de anos-luz. E as mais distantes são galáxias que estão em torno de 13 bilhões de anos-luz. Nossa. 13 bilhões de anos-luz, aí é uma coisa doida pelo seguinte. A Terra e o Sol têm por volta de uns 5 bilhões de anos de existência. 5 bilhões de anos. De idade. Se eu vejo uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz, hoje no telescópio, o que significa? Que hoje eu estou vendo uma galáxia cuja luz saiu há 10 bilhões de anos atrás. Quando a luz saiu dessa galáxia, que hoje eu vejo aqui, ela veio vindo. Nesse momento, nem o sistema solar existia. Deu para entender? Pois é. E a luz vem de tão distante que hoje, chegando aqui, 10 bilhões de anos atrás ela foi emitida. Pode ser que a gente esteja vendo uma coisa que não existe mais. Com certeza. Mais. Não, isso com certeza. Por exemplo, as nuvens de Magalhães, 200 para uma estrela, 1000 anos é um piscar do olho. Para uma estrela, 1000 anos não é nada. Agora, 1 bilhão de anos é. Então, essas galáxias que a gente vê há 10 bilhões de anos atrás, com certeza, atualmente, são diferentes.
Ou elas já existem ainda? Algumas podem não existir. Isso é interessante porque a astronomia é uma das únicas ciências que você vê o passado vivo. Entende isso? Entendo. É uma das únicas que você vê o passado vivo. Inclusive, olha só que coisa engraçada. Suponha que a gente veja uma galáxia a 60 milhões de anos de distância. 60 milhões. Os dinossauros desapareceram aqui da Terra há uns 60 milhões de anos atrás. Então, o que acontece? Se nessa galáxia, 60 milhões de anos, tiveram seres inteligentes, com seus hipertelescópios, e olharem para a nossa galáxia e para o nosso planeta, eles verão os dinossauros vivos. Deu para entender? Então, eu já até ia emendar, né? Você tem essa teoria de que existe vida em outras galáxias? Eu não estou dizendo nem de OVNI, não estou nada disso. Não, eu acho assim... Estou falando de vida inteligente. Eu acho que... inclusive a pergunta da comunidade científica não é se existe. A pergunta é onde estão. Onde estão, né? Não. Porque até agora a gente também não... É quase medieval você imaginar que só existe vida nesse planeta. É muito prepotência, né? É muita arrogância e muita falta de informação. Muita burrice. Bota mais os númerozinhos. A nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Em cada estrela põe 10 planetas. Significa 200 bilhões vezes 10. E na nossa galáxia deve ter trilhões de planetas. Então, só na nossa. Só na nossa. Já foram encontradas mais de 200 bilhões de galáxias. Então... Nesse número todo, ter vida só aqui é quase medieval. Então, a pergunta é... Eu não consigo pensar em outra coisa, porque assim, quando você para pensar, você fala, não é possível pensar que nós somos os grandes privilegiados de 200 bilhões de galáxias. Não, isso não. Então, a pergunta é, onde está? Onde está? É porque ninguém se apresentou a princípio pra gente, né? Porque essas estrelas que estão ao nosso redor, no céu, são 1000 estrelas que você vê no céu. 1000 estrelas de 200 bilhões. Então, realmente, tem que existir vida. Né? Isso, eu acho que isso, inclusive, abre essa perspectiva, existencial. Tão legal conhecer, né? Porque as pessoas geralmente mitificam muito, né? Elas mistificam muito a coisa. Então a gente não consegue ter um parâmetro. E vem pessoas nos visitar. Existem teorias que até de OVNIs que venham nos visitar, que somos nós do passado nos visitando de acordo com a velocidade da luz. Quer dizer, já tem muita teoria aí em cima da coisa, né? Sim. Muita especulação. Certo. Mas e por que a gente é chamado de poeira de estrelas? Outra pergunta... Isso é uma coisa que aparece muito, né, na mídia. É muito engraçado. Nas poesias, né? Sim. Quando do que nós somos formados, né? Então, nós temos muito átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio, cálcio, ferro. E aí é assim, o início do universo, aquela história do Big Bang, no início tinha muito hidrogênio e muito hélio. E no início do universo... No início quer dizer depois que explodiu. Depois que explodiu, há uns 13 bilhões de anos atrás, e esse modelo é muito forte, você tinha praticamente hidrogênio e hélio. Não tinha cálcio, não tinha ferro, não tinha carbono como a gente tem hoje. Então, no início, essa nuvem formou as estrelas. As estrelas, por compressão gravitacional, começaram a ter fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Já diz, fusão nuclear, você vai fundindo os átomos de hidrogênio, formando outros átomos mais complexos. Hélio, carbono, oxigênio, lítio, nitrogênio. Então, onde é formado esses átomos mais complexos? Só no interior de estrelas. Entendeu? No início do universo, não tinha estrelas. Formaram-se as estrelas formaram esses elementos da tabela periódica, e até então estavam nas estrelas. Mas muitas das estrelas explodem. E quando elas explodem, elas ejetam para o espaço esses materiais mais densos, cálcio, ferro, nitrogênio, oxigênio, e esse material ejetado na explosão se mistura no hidrogênio primordial e vem formar novas estrelas, que vem formar
novos planetas, que vêm formar... Então, os planetas vêm das estrelas. Os planetas de vêm das estrelas. Porque a gente tem muito o que no planeta Terra? Muito silício, muito ferro, muito metal. Onde foi formado todo esse silício, todo esse ferro, todo esse metal? Por fusão nuclear no interior de estrelas. E se nós temos a origem dessa química da Terra, então nós temos origem, primordialmente, na explosão das estrelas. Então daí, poeira de estrelas. Quer dizer, na hora que a estrela explode, ela ejeta esse material que vai ser reciclado. Fica nebuloso, fica Exatamente. aquela nebulosidade. Exatamente, são as nebulosas, que a gente pode conversar sobre as nebulosas. Então, as nebulosas é uma placenta cósmica, bonito esse termo, né? É uma placenta maternal. cósmica que vai dar origem às estrelas e aos planetas. E o Sol e a Terra, inclusive, a Terra não é filha do Sol. A Terra e o Sol nasceram dessa placenta cósmica. E essa placenta cósmica é toda uma mistura do hidrogênio com o carbono, com o oxigênio, com o ferro, que explodiram das estrelas. Deu para pegar a linha? Deu. Então, essa poesia toda de Poeira de Estrelas é muito mais física do que poética. Então, deu para entender, né? Tem e-mail aí? Tem sim, já tá... Fala para nós. Fala. Tem alguns que eu não entendi, mas vamos lá. Quem sabe o Flávio consegue. Vamos lá, Lê. A Marivic, daqui de Santo André, diz assim: ai, eu sonhando com as estrelas. Oi, Marivic, um beijo. A Olívia, do Rio de Janeiro, pergunta quanto tempo as estrelas permanecem no céu. Bem relativa, né? Um beijo, Olívia, obrigada. Vamos traduzir um pouquinho a pergunta. Quanto tempo fica no céu? Então a gente pode dizer da vida de uma estrela. Seria isso. Porque, por exemplo, uma estrela, qual é o tempo de vida de uma estrela? O tempo de vida de uma estrela depende muito da estrela. Então estrelas pequenas ou estrelas grandes vivem em tempos diferentes. Uma estrela tipo o Sol, o nascer... porque uma estrela nasce, se desenvolve e morre. A vida do Sol vai durar em torno de 10 bilhões de anos. 10 bi. Do Sol? Do Sol. Então... O Sol está com quantos anos? Ele está na metade, está com uns 4,5, 5. Então depois eu quero emendar outra pergunta. Sua pergunta que você está doida para fazer, você faz já. É aquela coisa, né? Certo. Eu acho que o mundo quer saber. Então, uma estrela como o Sol fica no céu, entre aspas, 10 bilhões de anos. Então as estrelas que estão no céu vão durar muito tempo. Tá, mas assim, estrelas muito mais massivas vivem menos. Olha que engraçado. Inclusive a estrela é muito engraçado. A estrela ela vai ter um desenvolvimento segundo a massa inicial. E a gente pode fazer uma metáfora muito interessante. Dependendo do nasceu o baby. Como é que vai ser a vida desse baby? Me diz qual que é a massa do baby que eu te digo o que ele vai ser. Assim é a estrela. Então a gente pode brincar um pouquinho. O baby nasceu com 3 quilos. Aí você vai numa listinha, 3 quilos, esse vai ser um futuro engenheiro. Deu para entender? Quer dizer, dependendo da massa da estrela, ela vai ter um desenvolvimento específico. Ela vai ter uma vida própria. Então, o Sol dura uns 10 bilhões de anos. Se você pega uma estrela com 10 vezes a massa do Sol, ela vai viver muito menos. Aí ela pode viver, não 10 bilhões, ela pode viver menos que 1 bilhão de anos. Nossa, ela vai muito novinha. Ela vai se desenvolver vai se desenvolver um pouco mais rápido, né? Brincadeira esses números, né? Então, por exemplo, tem estrelas no céu que estão no final da vida. E estrelas que estão no final da vida explodem. Então é engraçado, porque tem o papo da coloração, né? Tem o papo da cor. As estrelas alaranjadas, elas normalmente são gigantes vermelhas. E as gigantes vermelhas, elas estão meio que para explodirem. Meio que para explodirem é o seguinte, ela pode explodir daqui 2 dias, como pode explodir daqui 10 mil anos. É engraçado isso. Então existem umas 10 estrelas no céu que os astrônomos sempre brincam. Dá uma olhadinha se uma delas explodiu. Inclusive, algumas podem ter explodido e a luz está atrasada. Então uma estrela a 1000 anos-luz da gente... Por exemplo, Antares. Antares é uma estrela gigante vermelha. E quando chega no estágio de gigante vermelha, ela está pronta para explodir. E nessa ela forma outras estrelas. Aí vem a reciclagem, poeira das estrelas. Ela vai ejetar, vai sujar o espaço com esse material denso de novo. E vai reciclar e vai formar novas estrelas e novos planetas. Vocês percebem que até no universo, gente, tem reciclagem. Reciclagem. Então,
Com certeza. A gente seria muito pequeno se não fizéssemos Com a certeza. reciclagem aqui. Então é muito interessante que, por exemplo, o ferro que você tem, o cálcio que você tem, esses átomos foram fundidos em algum momento, há uns bilhões de anos atrás, no interior de uma estrela. Ou então sinta-se orgulhoso, porque algum dia você fez parte do miolo de uma estrela. Nossa, que lindo. O Sol tem a coloração amarelada, ou alaranjada. Amarelada. Então já está... Ele está no meio da vida. Então é por isso que esse tom Amarelo é de origem dele. Não, é mais ou menos pela massa dele, ele tem essa tonalidade branco-amarelado. Pela massa dele, ele tem essa tonalidade branco-amarelado. Ele é muito massificado? Não, ele é uma estrela média pequena. Ele não é uma estrela muito grande. E assim como ele, as outras estrelas também emanam calor? Sim, e todas emanam calor. Como o Sol. Então como todas Sol, são sóis. porque o processo energético é fusão nuclear. De onde vem o combustível de uma estrela? É carvão? É petróleo? Não é energia química, é energia nuclear. É a fusão nuclear do hidrogênio, formando aqueles elementos mais pesados que eu te falei, que emanam toda essa energia. Toda estrela faz isso. O Sol é uma estrela média pequena. E a maioria das estrelas no céu são médias pequenas. Então ele é o mais próximo da gente. Ele é o mais próximo da gente. É o único. É o único próximo. Porque se tivessem dois, a gente não ia aguentar. Engraçado, foi bom você ter falado nisso, porque no céu, você olha estrelas, é uma estrelinha. Você põe um telescópio, aparecem 2, 3. É normal as estrelas ficarem duplas, uma girando em torno da outra. Vira e mexe, tem ficção científica com isso, inclusive. Então, é muito interessante, porque um planeta que está em um local onde tem 2 estrelas, 2 sóis, fica uma coisa bem confusa no céu. O nascer de uma, o se pôr de outra. A gente vive junto a uma estrela solitária, que é o Sol. Mas existem muitos sistemas planetários junto a estrelas binárias, ternárias e assim por diante. E a gente só justifica a nossa vida aqui porque é um Sol, né? A gente depende dele para viver. Existe cada estrela, existe a chamada zona de habitabilidade. O que é a zona de habitabilidade? Cada estrela tem uma distância onde pode se encontrar água líquida. Porque é o seguinte, por enquanto, a existência de vida está muito vinculada à água. Porque dos líquidos, porque você tem em alguns planetas oxigênio líquido, nitrogênio líquido, a temperaturas baixíssimas. Mas a água, ela dissolve com muita facilidade as substâncias e dissolver, ela consegue misturar com muita facilidade as substâncias. E isso é um pivô, dissolver as substâncias, é um pivô para o surgimento da vida. É muito engraçado. Que falam que a água é o nosso solvente universal. É o nosso solvente universal. Que nem, por exemplo, você pode pegar água e pôr uma bolacha dentro da água. A bolacha sai toda mole. Se você pegar nitrogênio líquido e colocar a bolacha sai dura. O nitrogênio líquido não dissolve. A água dissolve. E se ela dissolve, ela mistura. E se ela mistura, ela facilita o surgimento da vida. Então o que acontece? Algumas estrelas têm a chamada... Não, todas as estrelas têm a chamada zona de habitabilidade. É uma região onde existe a possibilidade de ter água líquida. Porque se a estrela o planeta estiver muito próximo à estrela, é muito quente. Não tem água. Não há vida. Se estiver muito distante, é água sólida, gelo. Aí dificulta. Sim. Então existe uma região em cada estrela onde planetas na zona de habitabilidade têm probabilidade de ter água líquida. E são esses que são pivôs da procura de vida. Mas às vezes nem sempre tem vida igual a nossa. Não, igual a nossa, com certeza não. Então, mas outro tipo de vida. Não, com certeza igual a nossa. 2 olhos, umas mãozinhas. Não, isso não. Você pode ter vida inteligente de maneira muito exótica. Entende? De 1000 maneiras. De 1000 maneiras. De 1000 maneiras você pode imaginar. Entende? Inclusive existe agora, muito interessante, na NASA, agora existe uma nova profissão chamada astrobiólogo. Astrobiólogos são biólogos que ficam imaginando e desenvolvendo possíveis formas de vida. Agora, já tem na NASA, já tem na Unesp e já tem na USP. Astrobiólogos. Bom saber. Quem sabe esses caras, com certeza, já devem estar descobrindo um monte de coisa boa, viu? Interessante. Mais e-mail, daqui a pouco a gente vai pedir foto. Nossa, tem milhares aqui. Nossa. Não. Esse programa vai ser pouco, hein? Vai. O Guilherme de Santo André pergunta assim:
Já que as estrelas que vimos não existem mais, pode ser que uma que nós vemos ser nossos mesmos compostos no passado, ou seja, olhando para nós mesmos no céu? Foi o que eu tinha dito, mais ou menos, né? Então assim, as estrelas que nós vemos a olho nu, com certeza existem. Deixa eu clarear. Porque uma estrela que a gente vê a olho nu, ela está 1000 anos-luz. 1000 anos-luz, para uma estrela, não é nada. Então ela existe. Ela existe ainda com certeza. Tá, agora, uma galáxia que eu vejo a 10 bilhões de anos-luz, com certeza essa galáxia se alternou. Ela não é mais a mesma galáxia. Porque 10 bilhões, aí foi o tempo suficiente para ela se transformar. A segunda parte da pergunta, eu não entendi direito. Tá meio confuso aqui. O que acontece assim, essas estrelas, elas vão formar, como o nosso Sol, os elementos da vida. É isso que vai acontecer. Entende? Então essas estrelas estão formando carbono, estão formando nitrogênio, estão formando oxigênio, que futuramente vão gerar as possíveis desenvolvimentos de vida. Porque uma estrela sempre vai, por fusão nuclear, produzir esses elementos. Né? Guilherme, espero que tenha respondido aí. Se não ficou claro, manda outra pergunta. O Peterson Henrique, daqui de Santo André. O Peterson é meu aluno. Oi, Peterson. Qualquer coisa você se entende aqui. Fala, Pet. Daqui a alguns bilhões de anos, os extraterrestres verão um beijo dado hoje em nosso planeta por um casal de namorados? Opa, com certeza. Inclusive é engraçado, porque, por exemplo... Comparação romântica. Aquilo que eu estava brincando, né? Se a gente tiver uma galáxia a 60 milhões de anos-luz, e alguém nessa galáxia, um ser vivo, inteligente, com um hipertelescópio, 60 milhões de anos atrás, se olhar para a nossa galáxia, se olhar para o nosso planeta, vai ver no nosso planeta dinossauro andando, vivo. É engraçado isso. Queria muito ver isso, gente. Certo? Agora, por exemplo, a gente tem transmissões de rádio já há quase 100 anos. Os Glenn Millers da vida. A transmissão de rádio, ela é emitida para o espaço também. Conclusão, nós já emitimos para o espaço, há uns 100 anos, ondas de rádio. Então, quem sabe, em alguma estrela nessa região, houve um Glenn Miller por aí. Fala, alguém que no planeta escuro? Glenn Miller. Inclusive, existe um projeto 7, Estados Unidos, cuja função é rastrear ondas de rádio no espaço. Existe isso. Jura? Existe o projeto 7, você até pode entrar no site do 7, SETI, e você pode ficar sabendo do que eles estão trabalhando. Então, o que faz o projeto 7? São radiotelescópios voltados para o céu, procurando ondas de rádio de seres inteligentes. Tal é a situação de procura de seres inteligentes. Talvez a gente descubra por aí a vida. Então, e aí o que acontece? Chegam muitas ondas, é uma chiadeira muito grande, e é muito difícil de trabalhar isso, entendeu? Porque no meio de um barulho, de uma chiadeira, você tem que tirar alguma coisa muito pequenininha que tem algum código de informação. Eu acho que a gente tem muita limitação tecnológica. Com certeza. Se a gente tivesse um pouco certeza. Mais de subsídio com certeza. Tecnológico, e aí é o seguinte, 100 anos atrás e hoje foi exponencial nessa tecnologia. Então imagina o que acontece daqui a 100 anos. Pois é. Não, a gente ainda está quase no estágio Neandertal, isso com certeza. A gente já teria até com certeza. aberto as nossas portas para a gente com inteligente. Certeza. Assim, pode vir. Pegue... Porque tecnologia, a maioria ali fora dela. Pegue isso que a gente está fazendo agora pela internet há 20 anos atrás. Olha, o salto tecnológico, ele é exponencial. E ainda é pouco. Sim. Mas... Pedi até desculpa ao teleinternauta, eu estou totalmente sem voz hoje. Aí acho que creio que não vai dar para ler todos aqui, não, viu? Porque... a gente tenta. Se não conseguir, gente, porque assim, nós temos ainda fotos para o Flávio mostrar. Mas vamos lá, vamos tentar. O Gabriel Martinez, do Colégio Singular. O Gabriel. Abração, Gabriel. Flávio, o que seria tal matéria escura que envolve todo o universo? Nossa, é verdade, aquilo é matéria? Nossa, essa pergunta... Vamos lá, Gabriel, essa pergunta é um pouco difícil, mas vamos tentar um pouquinho. Eu achei que a matéria escura era vácuo. Não. É matéria? Matéria. Ai, não confunde minha cabeça. A matéria escura é uma história um pouco delicada, eu vou tentar resumir. Já fazem mais de 60 anos que se descobriu algo estranho, que tem atração gravitacional, mas nós não enxergamos. Isso foi descoberto por uma astrônoma
olha que interessante, Legal. trabalhando com galáxias, e ela descobriu que em algumas galáxias a atração gravitacional era muito forte, mas não se via nada nessa galáxia. Se via muito pouca matéria, que seria matéria visível. Então, assim, existe uma matéria nessa galáxia que eu não enxergo, mas que eu vejo pelo efeito gravitacional. Então, se chamou isso matéria escura. Então, o que seria matéria escura? É uma matéria que a gente ainda não sabe qual é, que ela tem atração gravitacional, mas ela não tem interação com os nossos telescópios. Nós não enxergamos. Mas deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente olha a foto do universo, das galáxias, tem aquele painel de fundo preto. Certo. É aquilo? Não. Ali tem muita energia escura, tem muita matéria escura. A gente não vê matéria escura. A matéria escura, ela fica muito próxima das galáxias. Porque assim, uma estrela, ela gira com uma determinada velocidade, dependendo da matéria central, da estrela central. Aí o que acontece? A estrela gira muito mais rápido do que deveria girar segundo a massa que eu estou vendo. Sei. Conclusão, deve ter alguma massa que a gente não vê para a estrela girar tão rápido. Tá, entendi. Seria isso. E ninguém descobre o que é. Não, a gente ainda não descobriu o que é matéria escura. Vai. O Kaique Paulino Volpato. Kaique, nossa, toda a moçada do colégio. Várias aqui. Que bom sinal. Toda a moçada do colégio. Que o professor é ótimo e os alunos são muito, muito inteligentes. Abração, Kaique. Flavial, é possível a formação de uma outra estrela similar ao Sol para que a vida na Terra possa prosseguir? Um abração do seu ex-aluno. Ele já está matando o Sol, pelo amor de Deus, Kaique, não faz isso. Não, é assim, existem muitas estrelas parecidas com o Sol, cada estrela com os seus planetas. A nossa Terra vai ter que lidar com o nosso Sol. Porque você está doido para fazer aquela pergunta, o que vai acontecer? Faz a pergunta. Não, então, eu vou fazer a pergunta, faz não a aguento. pergunta que a gente eu vou emenda. explodir como uma estrela se eu não fizer a pergunta. Então vai. Como é que ele fala? Esses braços que o Sol está soltando. Certo. Ejeção de massa coronal. Isso. Como é que... Tem outro nome vulgar para coisa que eu esqueci agora. Isso vai afetar a gente, esse superaquecimento solar, enfim. Então, o Sol... lenda, não é lenda? Não. A gente O Sol, como toda estrela, ele está em desenvolvimento. E é natural nesse desenvolvimento ele ejetar massa para fora. A estrela, com o passar da vida, vai diminuindo a massa dela. Ela diminui por dois motivos. Primeiro, que ela emite luz. E emitir luz é emitir energia. E emitir energia é emitir massa. Sim. Então, toda estrela perde massa porque emite luz. Mais que isso, ela emite massa mesmo. Essa ejeção de massa coronal, esses braços, essas partículas que chegam na Terra e produzem aurora boreal e tudo mais, elas realmente é um processo natural. Aí o que acontece? Mas elas estão hoje, pelo que eu li, exageradas. Não. Ou não? Não. A estrela tem um período, o Sol tem um período de 11 anos. A cada 11 anos, essas ejeções ficam mais fortes. Que eles chamam de explosões solares. Explosões solares. A cada 11 anos, essas explosões ficam mais fortes. A gente está justamente no período das fortes ejeções, explosões. Isso é natural. Então já era esperado, inclusive, que em 2012 as explosões aumentassem. Porque já tem esse quadro de 11 anos. Isso é uma coisa natural de uma estrela. Isso não abala o eletromagnético. Mexe com a Terra. No sentido, essas partículas, elas têm alta velocidade e muita carga. Então elas vão mexer com os elementos eletromagnéticos. Os elementos eletromagnéticos tem lá fora, lá os satélites, e aqui dentro. Aqui dentro a gente está meio protegido pela atmosfera. Mas os satélites, a estação internacional estão expostos. E essa radiação é perigosa, é violenta. Então, por exemplo, em períodos que tem ejeção de massas, explosões, os telescópios observam e os astronautas da ISS, Estação Internacional, são avisados e vão para o local de recolhimento de radiação. Os que estão lá fora? Não, os que estão dentro da estação. É porque a radiação entra na estação. Então existe um local reservado, mais protegido, para que você tenha, para evitar essa exposição de radiação. Joia. Agora, por exemplo, os satélites, inclusive de GPS e tudo mais, quando recebem radiação das explosões, eles são interferidos.
A gente tem, Por isso inclusive, que eu não às chego vezes, em lugar nenhum com meu GPS. às vezes a gente tem queda de GPS por causa dessa radiação. Nossa, eu tenho Nossa, meu GPS tem quedas brutas. Eu vou parar do outro lado onde eu quero ir. Vamos mostrar fotos? Aí a gente vai... Gente, juro que eu vou tentar... Quantas perguntas? A gente vai tentar. A gente vai tentar responder as 20, tá? Flávio vai ser rapidinho. Vamos, rapidinho. Quanto prepara, pode fazer mais uma pergunta ou já pode? Pode. Então mostra. Vou falando das fotos. Tá? Isso é uma montagem computacional. Isso é uma estrela dupla. A estrela da esquerda é uma estrela normal. A da direita, mais acima, é um buraco negro. Isso é uma estrela binária. Uma estrela não, é um conjunto binário, são duas estrelas. Onde uma estrela evoluiu para um buraco negro. Aquela que tem o buraco no meio, e esse buraco negro está roubando massa da outra estrela. Então você vê um braço de massa saindo da estrela e entrando no buraco negro. Então o buraco negro está se alimentando da massa da outra estrela. Mas que sacanagem. Próxima. Binária porque forma dois. Duas é isso? estrelas. São duas, Então, tá. essa é uma estrela massiva de muita massa. Nossa, mas Ela- aumentada ao... Ela tem em torno de umas 100 massas solares. Essa estrela está em processo de explosão, já dá para perceber. Já. E isso vai gerar, no interior dessa estrela, porque ela é muito massiva, vai gerar um buraco negro. O buraco negro ele surge depois de uma explosão de uma estrela supermassiva. Então essa é Eta Carina. Ah, então quer dizer que assim, explodiu, o buraco já é formado. Explodiu. A parte externa é ejetado e a parte interna implode no buraco negro. Isso é muito louco, É isso que saber acontece. isso. E essa coisa dos buracos de minhoca, hein? Buraco de minhoca é uma parte Eu bem... morro de medo, sabia? Buraco de minhoca é uma parte mais ligada à relatividade. Por enquanto eles são teóricos, tá? Teóricos. Eles são Ai, teóricos, que não foi bom observado. saber isso. Isso é uma coisa muito interessante. Essa imagem são duas galáxias em processo de fusão. Galáxias se fundem. Então, aquelas estrelas, aquelas cores avermelhadas, azuladas, são os gases das duas estrelas se fundindo. Então, isso era uma galáxia em espiral, que perdeu a forma em espiral pelo processo de fusão. Legal. Galáxias Isso foi anteiras. fotografado onde, assim? Telescópios? Isso daí tem em torno de uns 100 milhões de anos-luz. Esses aí são os grandes telescópios, a distância é 100 milhões de anos-luz por volta disso. Nossa, e eles conseguiram captar uma imagem tão Não, pertinho? não. Assim. Esses grandes telescópios enxergam a 1 bilhão de anos-luz. Que beleza! Um grande telescópio, posso te dizer. Já viu um telescópio, aquela parte Eu já, mas eu circular? queria ver um desse. Tá, não, um desse. Um telescópio grande tem um espelho, um espelho esférico de 10 metros de diâmetro. Você já viu? Não, mas eu estou indo agora em julho para o Atacama ver. Ai, depois você vai voltar Já aqui. está marcada a minha viagem, vou para os telegramas do Nossa, telescópio. Flávio, depois você volta aqui pra me falar isso. Você vai 10 tirar foto dias de no lá. Atacama, vamos lá. Essa nebulosa de Órion é aquela que você viu perto das Três Marias. Ah, e ela é assim, É colorida? muito linda. A nebulosa ela é muito grande. A Ah, nebulosa... lá, as Três Marias, é o cinturão de Órion, né? Não, não, Embaixo não é? não, aquilo lá não é o cinturão de Órion. O cinturão de Órion, ela fica fora disso daí. É em cima, ó, tá na cabeça ali. Aí o que acontece? Isso é uma nebulosa, isso é gás. Isso é uma placenta cósmica. E aí você tem as estrelas nascendo. Elas nascem lá no miolo e iluminam o gás e geram essa cor. Porque esse gás, a gente vai ver uma outra foto, era escuro total. Mas quando as estrelas nascem, elas acendem, iluminam o gás e dá essas formas lindas. Então, isso daí é um nascedouro de estrelas. Ah lá, esse daí. Tá vendo essa parte escura central? Sim. Isso é muito gás que ainda não nasceram estrelas. Nessa parte escura vai nascer estrelas e aí vai ser iluminado e vai virar o que a gente viu no anterior. Anteriormente, que Deu pra legal. entender? Na parte de cima já nasceram estrelas, tá vendo? Isso. Na parte de baixo não. Então, nosso universo está em constante nascimento. Nossa, constante É um nascimento. organismo mega vivo, né? Muito vivo. Essa é uma estrela, a nebulosa da borboleta. Essa é uma estrela parecida com o Sol. O final do Sol vai ser parecido com isso. Ah, então porque o Sol é redondinho. O Sol é mas- redondinho. A gente não está vendo, mas no miolo ali, naquele ponto meio central,
existe uma estrela pequena que ejetou essa parte externa e a parte interna vai virar uma anã branca. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Por que a gente associa a estrela àquelas pontas? Não, A gente desenha a estrela. aquilo é um evento óptico, é uma ilusão óptica. Então, é uma ilusão que dá ideia de pontas. Certo. E aí a gente padronizou Certo. o ser humano aqui a fazer estrelinha. Estrelinha. com Aquilo pontas. é um evento óptico numa fotografia, tá bom? Que legal, bom saber. Isso daí, olha lá, esses telescópios que eu estarei no Atacama vendo. Esse é o eu queria ir Gemini. junto. Esse Gemini está no Chile. O deserto do Atacama é uma das regiões mais melhores. Um minutinho só, com relação ainda ao Volta lá outro. um Dá? pouquinho. Então. Aí, esse é o Gemini. Esse Gemini é um telescópio que tem um espelho de 8 metros de diâmetro. Ai, Imagina o tamanho, 8 metros de diâmetro. E ele fotografou, aqui foi uma foto tirada naquela parte lá de cima, que é a Via Láctea. Que infelizmente a gente não vê. Mas no deserto do Atacama, olha como você vê a Via Láctea. Mentira. Eu posso voltar depois e Aí você vai confessar que eu vou ver trazer isso. sim. Isso é o céu do Atacama. Aquilo é o que a gente vê a olho nu. Olho nu. Olho nu. Ali é a nossa galáxia, a Via E Láctea. aí você ainda vai olhar no telescópio. Aí o telescópio, que... mais surpresas ainda. Vai, vamos Próximo. Essa é uma imagem muito doida. Isso daí é um tsunami galáctico. Aquela imagem horizontal é uma galáxia. Sim, dá E essa coisa vertical é uma grande nuvem. Olha, uma galáxia essa horizontal. Uma galáxia tipo a nossa. Tipo, imagina. ela é meio espiral mesmo. Meio parecida com a nossa. E essa coisa mais vertical é um grande vento cósmico que está passando por essa galáxia. Nossa. Deu para entender? Isso é um tsunami. Então assim, vamos cósmico. supor que lá tinha vida. Não, esse gás vai passar e não vai interferir tanto. Jura? Não. Porque se tivesse vida como a nossa lá, acho que a gente já tinha ido no saco, né? Não, provavelmente não vai interferir tanto, não. Lá, Lindo Aurora isso. Boreal. Aurora Boreal que a gente estava comentando do Sol. Nossa, isso é uma foto? Isso é foto. Nossa. Isso é foto. Inclusive... Aonde é isso? Isso é da região norte. Noruega, Sibéria, Que... norte do Canadá. Inclusive, a gente agora está num período onde o turismo nórdico foi... calcado em cima disso. Em cima disso. Há um mês atrás, um colega meu foi para a Noruega, foi para a parte norte, justamente para ver isso daí. Né? Acabou? Certo. Tem mais uma? Vai que os e-mails aqui estão... Nossa. Gente, acho que não... Faz um resumo. Às vezes tem gente que já perguntou, que está perguntando coisas que já foram respondidas, então você... mas eu estou fazendo uma... Pode mostrar. Vai, Ale. Ale, inclusive, foi minha aluna também, né, Ale? Ainda bem que eu não tenho que responder sobre isso aí, né? Não tem mais prova. Olha, olha só, essa foto é do miolo da nossa galáxia. Essa foto tem uns 10 anos. É um átomo. Não. Parece. Aquilo é uma imagem, isso é computador que fez. Tá. Aí a surpresa foi o seguinte, a gente falou em buraco negro. Buraco negro é uma estrela de muita massa. Aí se descobriu... E ela é um buraco? É uma coisa que suga. Não tem nada a ver com a massa escura. Não tem nada a ver com matéria escura. Aí o que acontece? Essa imagem é uma imagem montada em cima de computador, que na década de 90 foi descoberto no miolo da nossa galáxia, na parte central, não existe um buraco negro, existe um mega buraco negro. Um buraco negro ele tem uma massa de 5, 6 massas solares. 5, 6. Por que chama buraco se é massa? Porque ele tem uma massa muito grande. Essa parte central da nossa galáxia tem um buraco negro com uma massa equivalente a 3 milhões de massas solares. Quer dizer, é um super buraco negro. E parece que a parte central das galáxias apresentam esses mega buracos negros. Não tem isso da gente ser autossugado por isso? Não porque a gente tem velocidade. Por que a Terra não cai no Sol? Porque a gente tem velocidade orbital. Por que a Lua não cai na Terra? Porque ela tem velocidade orbital. Por que o Sol não cai no buraco central? Porque ele tem velocidade orbital. E se você parar o Sol? Ele vai cair no buraco negro. Vai. Olha, eu vou pedir para a produção não colocar o vídeo da minha peça para a gente continuar aqui para ganhar mais uns minutinhos, tá bom? Senão a gente não consegue atender. Aí a minha peça a gente fala depois. O Rafael Fukushima, daqui de Santo André, ele faz 2 perguntas.
qual a diferença entre cometa e meteoro e para onde vai a matéria absorvida pelo buraco negro? Tá, cometa e meteoro, Boas perguntas. na verdade assim, cometa e asteroide, né? Não é uma coisa muito bem definida mesmo. Existe assim, existe a Terra, o Sol me ajuda. O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Depois de Marte tem o chamado cinturão de asteroides. Depois vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e Plutão. Existem dois grandes cinturões. O primeiro cinturão está entre Marte e Júpiter. O segundo grande cinturão está na região de Plutão. Então, os asteroides, eles estão principalmente na região entre Marte e Júpiter. Esses asteroides, eles são compostos, são pedras enormes, de 1 km, 10 km, 100 km. E os asteroides na região de Marte e Júpiter, eles são constituídos principalmente por material tipo metais, ferro, níquel, silício, terra, o que a gente chama de terra. E eles são originários de explosão de estrelas também. São originais e provavelmente, não se sabe direito a origem, mas ou eles formaram um planeta e esse planeta foi destruído, ou eles não conseguiram se agregar para formar um possível planeta que teria ali. Entendeu? Entendi. Tá, aí isso são mais os asteroides. Os asteroides têm pouca água. Cometas. Os cometas não. Os cometas eles são muito mais distantes, eles estão na região de Plutão e muito para lá de Plutão. Para lá de Plutão as temperaturas são na faixa de menos 240 a menos 250 graus Celsius. Então, os cometas, eles são constituídos por silício, por terra, vamos chamar assim, mas eles são constituídos muito por materiais congelados, tipo oxigênio congelado, água congelada, nitrogênio congelado. Então, os cometas têm muita água, enquanto que os asteroides têm pouca água. E, inclusive, se acredita que os cometas que se aproximaram da parte central do sistema solar, que caíram na Terra, que deram origem à nossa água. Porque não é muito natural a Terra ter água. Então é grande a chance da água existente no planeta Terra ser trazida por muitos cometas que caíram no nosso planeta. É grande a chance disso. Que legal, hein? Porque não é muito... a água aqui na nossa região... o planeta Terra ele deveria ser parecido com a Lua. Meio seco. Ele não deveria ter tanta água. Então essa água pode ter sido trazida pelos cometas. Por acaso, né? Essa água veio para originar a nossa vida. Então os cometas são muito mais congelados, por isso quando eles chegam próximo ao Sol, esse material congelado sublima, se transforma de gelo em gás e forma aquela cauda. Enquanto que os asteroides não formam as caudas. Não formam, eles são pedras soltas, vamos dizer assim. E a assim. outra história, para onde vai a matéria quando cai no buraco negro? Olha, boa pergunta. É uma boa pergunta que eu me pergunto há uns 30 anos, os físicos, os astrônomos também se perguntam. Não se sabe. Inclusive tem uma brincadeira que se diz o seguinte, que as coisas caem dentro de um buraco negro, que é um ponto de singularidade. Ponto de singularidade é um nome bonito para dizer... Não I don't know. É um nome chique. A minha bolsa tem o apelido de buraco negro. Certo. Não acho nada nunca nela, então vai daí. Vamos tentar, Ivo. Vai. A Laura de São Paulo pergunta: explosões de estrelas causam consequências na Terra? A gente já tinha falado sobre isso. Não, e assim, isso vai depender da distância, logicamente. As estrelas próximas, nenhuma provavelmente tem potencial para nos agredir. Graças a Deus. Mas uma explosão de uma estrela próxima teria problema, sim. Inclusive, assim, quando uma estrela explode, existe uma ejeção de raios gama. Essa ejeção de raio gama, ela é muito forte, ela é muito violenta. Mas as estrelas com potencial para explodir, elas estão muito distantes. As estrelas estão muito distantes da gente. Então, isso diminui muito esse risco. Obrigada, Laura. Vai. Vou. Agora eu pergunto. Vai, vou. A Isabela de Santo André pergunta: algumas ações do ser humano com a Terra podem influenciar no tempo de vida dessa estrela? Por exemplo, efeito estufa, desmatamentos, etc. Tá, o ser humano pode mexer com a Terra, com certeza. Está mexendo com a Terra. E por isso que é uma parte importante da astronomia, a gente descobriu o que aconteceu com outros planetas para que não ocorra aqui. Por exemplo, o planeta Vênus, ele tem muito gás carbônico, muito CO2.
E a temperatura média em Vênus gira em torno de 500 graus Celsius. Quer dizer, um verdadeiro inferno. Nossa. E isso foi causado pelo efeito estufa do CO2. Então a gente tem que aprender as coisas com Vênus para não gerar isso no planeta. O nosso planeta, ele é muito vulnerável. A gente vive num planeta onde a atmosfera é muito sutil. A gente acha que a Terra é planeta água e isso é mentira. É Terra, planeta Terra. O planeta tem 12 mil quilômetros e o oceano tem 1 quilômetro de água. Então a gente tem muito pouca água. Isso quer dizer que se o Sol alterar a sua temperatura, existe uma grande chance de mexer muito com o nosso clima. O nosso clima é muito frágil. Isso é uma coisa muito séria que tem que ser levada em conta. Mas o nosso clima é muito frágil mesmo. Eu acho que foi uma das maiores mensagens que o Flávio pôde trazer pra gente. Porque tem isso que ele acabou de responder tem tudo a ver com o nosso programa. Então foi uma pergunta extremamente eco-inteligente, uma resposta mais eco-inteligente ainda. Sim. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso planeta. Ela falou para chamar link. Que link? Nós tem tanta coisa para contar, né? É o seguinte, não percam, amanhã a gente vai ter o chamado trânsito de Vênus. Presta atenção, super interessante. A gente está na Terra, existe o planeta Vênus que está internamente a gente. Aí, é como se fosse um eclipse. O que acontece quando dá eclipse do Sol? Vamos entender, eclipse do Sol... Eu já fui ver o eclipse total em Criciúma, nossa, em 93. Parabéns. O eclipse do Sol, a Lua entra na frente do Sol, certo ou não? Certo. Tá. O que vai acontecer amanhã à noite? Vênus vai entrar na frente do Sol. Isso é chamado trânsito de Vênus. Só que como Vênus está distante, vai aparecer um pontinho escuro no Sol. Certo? Vai acontecer esse trânsito a partir das 19 horas. Infelizmente, 19 horas, o Sol aqui já se foi. Isso vai ser visível no Pacífico. O pessoal está todo oriçado na região do Havaí, que vai ser visto com o Sol. Mas o que acontece? Presta atenção, a NASA fez um super link e os grandes telescópios vão estar transmitindo ao vivo a trânsito de Vênus. Então, clique nesse link. Amanhã, a partir das 19 horas, clique antes, inclusive, porque a NASA fez um site muito bonito para explicar uma série de coisas. E amanhã, ao vivo, a partir das 19 horas, os grandes telescópios vão estar transmitindo esse trânsito de Vênus, que certamente vai ser noticiário amanhã. Que bacana. Mais alguma pergunta? Gente, olha, não vai dar para responder, a gente tem, acho que, menos de 5 minutos de programa. Mas eu prometo que o Flávio volta... Depois do Atacama. Depois do Atacama, pra gente responder. Depois, se você quiser dar seu e-mail... algumas pessoas estão perguntando, elas querem saber mais sobre esse tema e onde elas podem fazer cursos, se você tem algum para indicar. Então, no colégio a gente tem um treinamento de astronomia. Porque a gente tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que acabou de ser há pouco tempo, e a gente tem esse treinamento internamente. No segundo semestre, é bem provável que tenha um projeto que vai se chamar Quintas Astronômicas, onde quinta-feira à tarde a gente vai ver filmes astronômicos. Né? Legal isso. E é bem provável que esse projeto se abra, mesmo não sendo aluno do Colégio Singular. Então aguarde um pouquinho, fique em contato com o Colégio Singular, que a gente deve ter essa proposta lá. Tá? Joia. Mais alguma coisa? Tem várias perguntas aqui. Você vê que eu acho que ele vai ter que voltar outras vezes, porque... Só mais uma para encerrar e a gente... Só mais uma. O João Marabiza... Opa, outro aluno. Abração, João. Flavião, o João Marabiza do Singular gostaria de perguntar de viagem no tempo. Os caras estudam tanto isso, relatividade, etc. Mas não existiria gente do futuro vivendo com a gente agora? Indo pela lógica? Essa Abração. Pergunta em 2 minutos de programa. É um pouquinho complicado. Então, a primeira coisa que eu deixo colocar que é o seguinte. Isso é um elemento muito teórico. Isso são propostas da relatividade que mexe com essa questão do tempo. Então, quando é muito teórico, a gente sempre fica numa posição meio indelicada. Eu gosto muito de falar mais da parte experimental, são uma coisa que a gente tem um pouquinho mais de certeza. A relatividade do Einstein, ela propõe para o futuro uma relatividade do tempo.
A questão de voltar para o passado é uma coisa muito delicada, porque você gera paradoxos. Voltar para o passado, você gera paradoxos. Que você pode voltar para o passado, alterar, por exemplo, o casamento do seu avô, por exemplo, e você não existir. Então existem paradoxos com relação ao passado. Para o futuro, isso é relatividade mesmo. A relatividade para o futuro existe. E a questão, por exemplo, da viagem no tempo, né? Para o passado é uma coisa muito mais delicada. Agora, essa questão da relatividade é uma questão muito aberta, muito teórica, que ela fica muito mais na parte da ficção. E fica muito mais limitado, porque, mais uma vez, a gente tem limitação tecnológica. Com certeza, né? Com certeza. Olha, Flávio Alars, quero te agradecer. Eu que agradeço. Desculpas para o teleinternauta que a gente não conseguiu. Realmente o assunto é muito interessante. Agradeço. Nós vamos voltar com ele aqui, vocês fiquem ligados. E a gente vai depois responder todas as perguntinhas de vocês, tá bom? Obrigadíssima, adorei o assunto mesmo. Graças a Isa, a Lê, Suzete, ex-alunas do colégio. Esse colégio é muito lindo, né? Muito bom. E muito olha, gostoso. Obrigada pela participação. Moçada do colégio? Então, de parabéns, viu? Gostoso. Seguindo o professor direitinho, é muito bom. E ele é incrível, né? Vamos trazer ele mais vezes. Depois da Atacama a gente volta com mais notícias. Eu quero saber tudo da Atacama, tudo. Vamos lá. Um beijo, teleinternauta. A gente ia passar o vídeo da minha peça, mas não dá. Então, todas as sextas-feiras, às 21h30, no Teatro Ruth Escobar, Aquilo Não Cabe no Caixão. Se você disser que é internauta da UpTV, vai na bilheteria e paga só R$15 o ingresso, tá bom? Eu espero você lá na sexta-feira, que inclusive sexta é meu aniversário. Adoraria encontrar vocês por lá. Um beijo até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada, Flávio. Obrigada, Lê. Andressa, Suzete. Beijo pra Tânia, também não pôde vir. E até a próxima. Dois bilhões de anos-luz da Terra. Chegando à fronteira do universo, voltando para o início dos tempos. Isso não é uma galáxia. É mais brilhante do que centenas de galáxias juntas. Um feixe de energia que cega, brilhando através de trilhões de quilômetros. Algo desse tamanho, com esse brilho, deve ser incrivelmente poderoso. A experiência nos diz que aqui, poder é igual a perigo. Parece um quasar, a coisa mais mortal do universo. Se for, então nossa jornada pode ter chegado ao fim, justo quando o final estava tão perto. Quasar, a coisa mais poderosa e mais mortal do universo. Um caldeirão com gás superquente girando, mais brilhante que centenas de galáxias juntas. A fonte para esse incrível poder está no coração da fera. Um coração de escuridão. Um buraco negro enorme, tão pesado quanto bilhões de sóis. Ele está destruindo estrelas inteiras, sugando seu gás para dentro de si, devorando-as. Até elas se tornarem nada. Até ficarem perdidas para sempre do universo visível. Vimos o pior que o universo pode nos dar. As forças mais poderosas e destrutivas que o universo produz. Agora estamos na fronteira do universo.